A causa número 1 de divórcios no Brasil não é traição, é dinheiro. Muitos casais passam meses, anos organizando festa de casamento, escolhendo móveis, planejando a lua de mel, mas dificilmente se sentam para ter uma conversa séria sobre dinheiro. E não sobre números, mas sim se perguntando: como que era o dinheiro na sua casa quando você crescia? O que você sente da gente começar junto uma vida com um financiamento, uma dívida? O que te dá mais segurança? Guardar ou gastar dinheiro? O que significa ter sucesso financeiro para você? E duas pessoas com respostas diferentes para essas perguntas vão construir uma vida juntas. E de repente, o assunto que foi evitado na mesa de jantar acaba entrando dentro das discussões. E dinheiro não é só dinheiro. Dinheiro fala sobre liberdade, segurança, controle, valores. E o preço que se paga por não falar de dinheiro na mesa de jantar pode ser muito alto. Vamos refletir sobre isso? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Durante o namoro, o dinheiro raramente aparece como um problema. As conversas costumam ser bem superficiais quando o assunto é dinheiro. Quem que paga a conta hoje? Bonito esse vestido, não quero nem saber o quanto foi. Depois eu te faço um pix. Nada que pareça ameaçar a relação de verdade, porque não tem muita profundidade e nem muito compromisso. Mas quando a vida a dois começa, o dinheiro deixa de ser um detalhe ou algo que é apenas relativo ao próprio indivíduo e passa a fazer parte do casal das decisões do dia a dia. Quando a gente entra numa relação, o dinheiro que era visto como algo apenas meu e eu não preciso dividir com ninguém, e não é sobre dividir contas, é dividir o que eu penso sobre dinheiro, dividir as minhas crenças, os meus valores, a forma como eu ganho, como eu gasto dinheiro, também entram na relação. E aí chega o final do mês. As contas não batem, o cartão passou do teto do orçamento há muito tempo e ninguém quer assumir o quanto gastou. E é quando os conflitos começam a aparecer. Porque dentro de um relacionamento a dois, quando se envolve dinheiro, nem sempre o que você diz é o que o outro realmente vai ouvir. Um dos parceiros vai dizer assim: cara, a gente precisa poupar. E o outro vai dizer: ai, gente, eu vou começar a viver de pão e água agora dentro dessa relação, não acredito nisso. Uma das pessoas vai dizer: olha, a gente precisa se organizar melhor. E o outro vai escutar: ah, não acredito, essa pessoa quer controlar a minha vida agora. O que eu gasto, do jeito que eu gasto. E aos poucos o casal começa a acreditar que está brigando por dinheiro. E não é isso. E esse é o engano, porque não é sobre dinheiro e nem sobre números. É sobre o significado que a gente aprende a dar ao dinheiro, e todos esses significados vêm para dentro da relação. E a gente acha que o que é óbvio para a gente é óbvio também para outra pessoa. Quando as brigas por dinheiro aparecem, o mais comum é tentar resolver os números e não compreender as pessoas por trás. É quando a gente começa as negociações dentro da relação. Quando o dinheiro começa a ser conversado, tá? Diga-se de passagem, porque alguns casais simplesmente chegam naquele momento de tensão de final de mês e começo de mês e apenas estouram com o outro ali na sua frente. Mas quando tem uma conversa sobre dinheiro, que seja sobre números, a gente começa a negociar.
Ó, esse mês eu pago essa conta e no próximo você paga aquela. Ó, a gente vai começar a fazer uma planilha aqui para começar a acompanhar melhor os nossos gastos. A gente precisa cortar aquele cafezinho, acho melhor segurar esse dinheiro, a gente vai investir ali, a gente vai ter que sair daquele clube de não sei lá das quantas. E a conversa vai acontecendo com um lápis e um papel na mão, fazendo conta, soma, subtrai, divide, multiplica. A conta fechou e a conversa acaba. Só que o problema vai continuar existindo. Porque uma parte dessa conversa, a parte que é invisível da relação com o dinheiro, não está sendo tocada. O ser humano que se relaciona com o dinheiro não está sendo visto. E o que eu chamo de relacionamento, o ser humano que se relaciona com o dinheiro, é que o dinheiro ele é mais do que só uma prática na vida, ele também tem, junto com você, as suas histórias, os seus medos, as suas dores, os seus valores, as suas crenças. Uma pessoa insegura com a sua aparência ou com o seu corpo, pode ser que ela compre algo que não pode pagar com a justificativa de que aquilo estava em promoção. Uma outra pessoa que cresceu com medo de perder a própria casa vai fazer de tudo para comprar um imóvel, mesmo assumindo uma dívida que mal consegue bancar. E a relação a dois, ela não é imune a isso. Parece que o dinheiro cria uma confusão que não existia antes. Existe essa sensação de que quando a gente namorava, o dinheiro não era problema. Mas existia uma parte dessa relação que não vinha para dentro do namoro, que não precisava ser tocado porque dinheiro era um assunto individual. Cada um cuida do seu. E aqui nós estamos priorizando dentro da relação a gente encontrar as nossas afinidades, aquilo que a gente gosta de fazer junto, por que a gente vai estar junto. O dinheiro não é uma questão. E não é uma verdade que só depois que a gente casa que o dinheiro começa a ser um grande problema. Não é uma verdade. Até porque a gente traz uma bagagem de vida com a gente para dentro das relações que impacta as decisões financeiras, impacta os conflitos e com o tempo vai impactar também a intimidade do casal. O dinheiro do casal acaba se tornando gatilho para feridas emocionais que ainda não cicatrizaram. Feridas que não foram criadas pela relação e sim já vem de antes dessa relação, vem da nossa biografia, vem da história dos nossos pais, vem de outras coisas que você já viveu, mas acaba entrando na relação sem que você perceba. E, sem perceber também, muitas vezes a gente espera que o nosso parceiro entenda, compreenda e até resolva dores que começaram muito antes daquele relacionamento existir. O dinheiro, ele atravessa todas as nossas relações e ele pode ser colocado, por exemplo, dentro de um namoro. E é muito comum casais que dizem para mim, eu não converso sobre dinheiro com meu parceiro porque o dinheiro ele acaba com o romance. Por que eu vou falar sobre dinheiro dentro do namoro se eu nem sei se eu vou casar com essa pessoa? Eu prefiro não levar o dinheiro para dentro do meu namoro porque eu prefiro que a gente possa estabelecer um amor primeiro. Eu deixo para falar sobre dinheiro depois, eu nem falo sobre dinheiro. Dinheiro não é assunto do casal. Só que é aqui, neste exato momento, que a confusão começa a vir, porque os conflitos sobre dinheiro, eles vão aparecer dentro do relacionamento a dois. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando em quantas vezes você já discutiu por causa de dinheiro. Mas será que era mesmo por causa de dinheiro? Quantas vezes você escondeu uma compra? Não porque você queria enganar o seu parceiro, mas porque você estava com medo da crítica que essa pessoa ia fazer e ia dizer para você: nossa, comprou mais outra coisa e mais um sapato. Todos os sapatos que você tem aqui nessa casa não são o suficiente? Você é o quê? Uma centopeia?
Ou quantas vezes você evitou falar sobre as suas finanças, não porque você não confiava na relação, mas porque você sentia vergonha. O que será que essa pessoa ia pensar sobre você se ela soubesse que você estoura o seu cartão de crédito e paga menos do que a fatura e no próximo mês você segura um pouco mais e regula isso? Quantas vezes você concordou com algo a respeito de dinheiro que você não queria, uma decisão financeira com a qual você disse, ok, eu concordo, mas eu não quero fazer isso, no fundo eu não tô afim, só para não ter mais uma discussão. Não é o que você diz sobre dinheiro que importa, não é o que você acha sobre dinheiro que importa, e sim o que você sente sobre dinheiro que efetivamente vai causar um desconforto ou um conforto, vai fazer você se sentir mais ansioso, mais seguro, mais calmo, mais inseguro, mais tranquilo diante dessa relação. Quando alguém diz para você, você gastou demais, às vezes ela não está querendo criticar você e o seu gasto. Ela está querendo dizer assim, eu tô com medo de viver faltando recursos de novo e de novo sim me sentindo impotente sem poder fazer nada porque não tem dinheiro para pagar todas as contas. Eu já vivi isso antes, eu não tô a fim de viver isso de novo. Ou então alguém diz assim, você quer controlar tudo, você quer que a gente faça uma planilha porque você quer controlar toda a minha vida e na verdade está dizendo assim, é a primeira vez que eu sinto liberdade e eu preciso sentir que essa liberdade não está sendo ameaçada pela relação a dois. Ou quando alguém diz, não aguento mais falar sobre dinheiro, todo final de mês é a mesma coisa, essa pessoa não está reclamando das conversas sobre dinheiro. Talvez ela esteja dizendo assim, eu falo com você e eu não me sinto compreendido. E, pouco a pouco, aquilo que começou como uma conversa sobre contas passa a criar distância. As discussões aumentam, você começa a evitar certos assuntos. Com o tempo, você evita certas conversas e, de repente, você está evitando a pessoa em si. O que dói não é o dinheiro. Os números não contam histórias. O que realmente machuca é a sensação de não ser compreendido, de não se sentir seguro na relação, de não se sentir livre, de não se sentir visto por quem está ali do teu lado. E é isso que precisa vir para a mesa de jantar. Quando o dinheiro não vai além dos números, o casal pode até organizar as contas, mas dificilmente consegue compreender os conflitos que são ativados, que são gatilhados quando o dinheiro está intermediando essa relação. Não dá para tirar o dinheiro da equação do casamento, porque ele faz parte da relação de qualquer forma. Um casal não consegue sustentar uma relação no longo prazo discutindo sobre filhos sem entender, por exemplo, o que é mais importante para uma pessoa do que para outra. Pode ser que, quando o assunto é filhos, é mais importante para uma pessoa ter uma educação de qualidade. E isso tem um custo. Para uma outra pessoa, é melhor ter experiências. E isso tem um outro custo. O dinheiro, ele não ativa conflitos, ele não gera conflitos, ele escancara conflitos que antes não precisavam ser tocados ou não precisavam vir à tona no meio da conversa do namoro sobre o que vocês querem de um futuro juntos. Porque o problema não está na planilha. A planilha, ela não alcança o coração. Muitas vezes ela está no significado que cada pessoa do casal atribui a dinheiro. É por isso que antes de casar, não adianta só conversar o quanto cada um ganha, o quanto cada um gasta, como as contas vão ser divididas, porque essa é a parte mais fácil dessa relação.
É preciso sim conversar o que o dinheiro representa para ambas as partes, inclusive para entender quais são as disparidades, porque nessas disparidades vão haver mais discussões do que aquilo que é semelhança. E o que o dinheiro representa para cada um de vocês? Segurança, liberdade, reconhecimento, controle. Os casais não se afastam porque falam sobre dinheiro. Falar sobre dinheiro não mata o romantismo e nem afasta os casais porque torna aquela relação uma relação muito voltada para dinheiro, uma relação em que as pessoas são muito mercenárias. Os casais se afastam porque não aprendem a falar sobre o que o dinheiro significa e como o dinheiro impacta as suas emoções e a sua sensação de segurança e insegurança. Quando nós estamos inseguros diante de uma situação ou diante de uma pessoa, a gente vai tender a entrar numa combatividade mais intensa. E é claro que recuperar, saber como era o dinheiro da infância, saber quais são as questões que você traz e que o dinheiro está tentando resolver, não serve para justificar irresponsabilidade financeira. Ah, eu compro muito sapato porque na infância eu não tinha nenhum sapato para calçar e por isso eu tenho 100 pares de sapato. Pelo contrário, compreender suas feridas não elimina a responsabilidade que você tem de lidar de uma forma a dois sobre dinheiro. Na verdade, vai criar espaço de compreensão, cuidado e diálogo sobre dinheiro dentro da relação. Uma relação madura começa quando o dinheiro deixa de ser apenas um assunto prático e passa a ser também uma conversa íntima e vulnerável de um casal. Para começar essa conversa a dois, eu vou te convidar a refletir algumas perguntas. Quando você pensa em dinheiro, o que vem? Medo, vergonha, insegurança, alegria, felicidade, paraíso? Qual a sua primeira memória de dinheiro e como isso está vivo na sua vida hoje? Como era o dinheiro na sua casa enquanto você crescia? O vilão, motivo de briga, assunto proibido? É um bom lugar para você começar. Inclusive, também levar essas perguntas para dentro da mesa de jantar para ser conversada a dois, para que vocês entendam qual é o mapa sobre dinheiro que cada um de vocês tem. E naquilo que vocês são mais distantes, provavelmente são espaços em que vocês terão mais conflitos. E isso precisa sempre ser conversado e reconversado. Se essa conversa fez sentido para você, se você acha que ela pode ajudar outras pessoas, outros casais que também estão com dificuldade de lidar, de conversar sobre dinheiro, caminha para eles, convida eles para virem aqui conversar um pouco também, quem sabe encontrar caminhos diferentes para a sua vida financeira. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.